Olá pessoal, aqui é o André Lanus, da Embarcadero Technologies, e hoje eu vou mostrar para vocês como criar aplicações para iPhone com Delphi Prisma. Ok, aqui eu tenho o meu Mono Develop IDE, é o meu IDE, é um IDE open source para desenvolvimento de aplicações .NET, onde você pode utilizar ele em Windows, Linux e Mac. A gente traz a integração do Delphi Prisma com o Mono Develop para desenvolvimento de aplicações .NET ou aplicações para iPhone e iPad. Nesse caso eu vou utilizar para aplicações iPhone. Então a gente vai começar aqui um novo projeto, uma solution como eles chamam, e eu vou utilizar aqui Delphi Prisma, iPhone, e eu vou dar o nome desse projeto aqui de Demo Webinar. Ele vai criar o meu projeto. Nesse projeto eu vou ter aqui meu program.paz, que é meu arquivo de referência, meu arquivo principal. Para começar, eu já vou declarar aqui o MonoTouch Foundation, que é uma das uses que eu vou precisar nesse projeto. Então, e aqui eu tenho minha classe main, onde ela começa e assim por diante. Mas a gente vai começar primeiro pelo arquivo XIB, que é como se fosse o nosso DFM aqui para iPhone, para desenvolvimento iPhone. Nesse caso, quando a gente dá um duplo clique no XIB, ele abre o Interface Builder, que é a interface nativa da Apple para desenvolvimento para iPhone. Para começar, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui meus componentes, eu faço um drag and drop aqui do meu navigation bar. Então eu já coloco ele aqui. Tenho aqui como se fosse o meu Object Inspector, se você quiser mudar as propriedades. Então eu posso chamar isso aqui de Web Delphi Browser. Deixa eu fazer um browser. Eu vou adicionar outro botão aqui. Nesse caso eu vou fazer Navigation um bar button, onde eu vou colocar ele aqui ao lado, e eu vou dizer que esse botão ele não vai ser um texto, né? Eu não vou escrever um texto nele. Ele vai ser representado pelo refresh. Então ele já coloca o íconezinho de refresh automático aqui para mim. Então para continuar, eu vou chegar aqui, eu vou colocar não um edit, né? Um text box, como a gente chama em iPhone. E esse text box ele vai ter, no caso aqui, onde vai ser o text box, eu vou colocar o URL. Aqui já começa algumas características aqui que eu vou utilizar. Por exemplo, o keyboard, o teclado vai aparecer quando tiver com o cursor no TextEdit, vai aparecer um teclado para formatação de URL. E quando eu quiser, como é que eu vou representar a tecla Enter, né? O Return Key? No caso vai ser com o botão Go. Fazendo isso, ao pressionar um Enter, ele vai executar alguma ação. Então, agora eu vou colocar dois botões. O primeiro botão aqui, eu vou colocar ele aqui ao lado. Esse botão ele vai ser um botão para retornar para a página anterior. E eu vou, nesse caso aqui, eu vou dizer que ele vai ser representado por este sinal aqui. Ok, o sinal de menor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um copy-paste deste botão. Vou colocar ele aqui ao ladinho. E pronto. E ele vai ter que para navegar para a página anterior e navegar para a página posterior. Agora eu tenho que representar o meu browser. Então o meu browser vai ser representado pelo View Browser. A gente tem um Web View aqui, que é um componente onde a gente representa o nosso browser. Então, basicamente eu só faço isso aqui, ó, ajusto e pronto. Eu tenho aqui já uma aplicação, um designer feito para suportar a minha aplicação. Agora, o que acontece é o seguinte, como o iPhone, modelo de desenvolvimento para iPhone é o modelo MVC, você tem que ter uma representação da parte visual com o seu programa. E nesse caso, a gente tem que definir o quê? A gente tem que criar outlets aqui para representar. Então, essa definição de outlet, como é que é feita? Você vem aqui na sua lista de classes, nesse caso aqui eu vou tirar o filtro aqui, porque não é essa classe que eu quero. Então, o app delegate. E eu vou definir aqui quais são os outlets. Então, você vai ter que adicionar aqui os outlets que você quer representar. Por exemplo, para representar o botão de retornar a página, eu vou criar um back button. Para representar o botão de ir para a próxima página, o forward button. Para representar o botão de refresh, eu vou criar um refresh button.
E para representar o URL, ele vai se chamar URL Field. Além disso, eu vou criar aqui um web browser para representar o meu browser em si. Pronto, eu criei os outlets. Criado seus outlets, o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer uma associação dessas variáveis com a sua aplicação. Então, por exemplo, eu tenho que chegar aqui, ó, back button, e associar ele com esse botão. O forward button, clique e arraste e associa com esse botão. O refresh com este botão, o URL field com o text box e o web browser com o meu web view. Esse action que está definido aqui como onClick Prism vem por default, a gente não vai usar ele para nada por enquanto. Não vamos usar nessa aplicação para nada. Então aqui eu já tenho definido meu design. Então todo o meu designer, toda a minha interface está definida através do arquivo XIB. E agora eu tenho que implementar a aplicação. Implementar o que vai fazer esses botões. Para não perder muito tempo aqui, eu já tenho esse código já preparado, já pronto, e eu vou mostrar para vocês aqui sem ter que digitar todo o código. Então, primeiro, o que eu faço aqui é, eu crio, no caso aqui, eu criei 4 métodos. E estes métodos, cada um deles vai ter uma determinada responsabilidade. Vou ter um método init buttons, que vai inicializar os botões, dizer o que vai acontecer quando eu fizer um clique em cada botão. O init browser, que vai definir o que vai acontecer quando alguém utilizar o browser. O load page, que vai ser responsável por carregar a página. E o init URL field, que vai basicamente definir o que vai acontecer no meu campo URL no momento em que eu tenho que inicializá-lo. Então, vamos primeiro ver aqui a implementação do init buttons, só para vocês terem uma ideia. Essa implementação ela está aqui, ó, e aqui eu defini o seguinte: para os botões back e forward, eu tenho os eventos touch up inside, no qual estou delegando para esse método webbrowser.goback o retorno da página no meu web browser. E assim, para o forward, para o refresh button, um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele tem, não tem um evento touch upside, que seria o nosso onClick. Ele tem um evento clicked. Então eu defino ele aqui dessa forma. O segundo método que eu vou definir é o método initURLField. E a implementação deste método está feita da seguinte forma. Eu tenho aqui, eu defino um método, né? O que vai acontecer com o meu, quando o should return acontecer. Esse aqui seria o meu evento onClick no seu edit tradicional. A partir do momento que alguém vier e apertar o botão Go, né, o botão Enter, o que vai acontecer? Esse método resign first respond vai sumir com o teclado, eu vou avaliar o URL e eu vou passar a formatar a URL. Se ela não tiver com HTTP, eu vou incluir HTTP, porque é obrigatório. E aí, através da classe URL request, eu vou passar a minha URL, que vai utilizar o método load request para carregar no browser. Isso é o que vai ser feito aqui nesse momento. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai inicializar a sua página. Eu vou ter um método aqui para inicializar a página, que é para fazer um load page. Né? Quando eu quiser carregar uma página, eu só passo o endereço e nada mais. E meu último método que eu defino aqui é o init browser. Este init browser define os eventos do meu browser. Então, quando ocorrer inicializar a carga de uma página, vai aparecer o indicador de atividade na rede. Quando acabar de carregar a página, eu vou pegar a URL absoluta para confirmar que está tudo certo e vai aparecer, vai sumir o indicador de atividade na rede. Quando ocorrer um erro, vai aparecer como se fosse um show message, que é o UI alert view, a mensagem de erro no meu browser. Então esses são os 4 métodos que eu defini. Agora eu preciso chamar esses métodos. E eu chamo esses métodos aonde? Né? Você vai chamar estes métodos basicamente no seu evento que já está definido aqui, foi definido na classe, no finish launch. A partir do momento que eu acabo de carregar a página, e antes de tornar visível, eu vou chamar esses métodos. Então, por exemplo, init buttons é o meu primeiro método. Depois eu vou chamar o meu init browser. Vou chamar o meu init URL.
E por final, eu vou chamar o load page, no qual eu vou passar como parâmetro uma página. Nesse caso que eu vou chamar minha página, a página do meu blog, leonlanus.com/blogpt. Feito isso, eu já tenho aqui definido como vai ser feita a inicialização da minha aplicação. Agora, você tem duas opções aqui no Project Options, que é o seguinte. Se você quiser que sua aplicação seja executada num iPad, você define o SDK como 3.2, que é a versão do SDK do iPad. Se você quer executar ela num iPhone, no simulador do iPhone, você define como SDK 4.0. Nesse caso, vou executar como 4.0. Você pode executar em modo debug, ou você pode executar diretamente. Vou executar diretamente. E ele vai compilar a aplicação, já compilou, e agora ele está preparando para lançar aqui o simulador. Vocês vão ver aqui que já tem o simulador, está carregando. Já tem o indicador de atividade de rede aqui, ó. E pronto, ele carregou minha página. Agora, se eu vier aqui no teclado, olha o que vai acontecer. Se eu fizer um duplo clique, ele já me dá a opção de marcar, igual é no iPhone, igualzinho. Se eu quero selecionar o texto, e eu posso deletar. E aí eu posso vir aqui, ó, e posso, pelo teclado, fazer Google, vou aqui direto pelo meu teclado no meu Mac, e quando eu pressiono o Go, ele some com o teclado e aparece. Se eu digitar embarcadeiro, vem aqui um monte de coisa e vem o site da embarcadeiro aqui. Ele chama o site, eu posso fazer back, forward, e assim vocês veem que a aplicação funciona perfeitamente. Você pode simular multitouch aqui, tem os indicadores aqui de multitouch. Se você quiser, você pode simular você girando para a esquerda, para a direita, ou você sacudindo o iPad, que você tem essa opção de sacudir o iPad e executar alguma coisa. E se você apertar o botão Home aqui, ele volta para a sua tela principal, tela Home do seu iPhone. Então essa é uma das formas, né, uma das tipos de aplicações que você pode criar. Não há limitação, tudo que é suportado no iPhone é suportado no MonoTouch. Então tudo que você quiser desenvolver para iPhone, você pode fazer aí com o seu Delphi Prisma. Comece hoje mesmo a desenvolver suas aplicações para iPhone. Basta você efetuar o download do Apple iOS SDK, do MonoTouch e adquirir sua licença do Delphi Prisma.